Olá, amigo concurseiro, se você clicou nesta videoaula, está assistindo esta videoaula, é porque você assistiu aí uma videoaula anterior e aí teve curiosidade para saber qual é a dica do professor Evandro para você passar no concurso público que você já escolheu. A primeira dica para passar no concurso público é escolher o concurso público. Mas se você já está assistindo esta videoaula porque você viu esse comentário e quando o professor Evandro estava falando do edital de concurso, provavelmente você já escolheu o seu concurso. Mas se você ainda não escolheu, a primeira dica é: escolha o concurso público conforme a tua formação. Tu tem ensino fundamental, tem que escolher concurso de nível fundamental. Você tem nível médio, tem que escolher concurso de nível médio. Se você tem nível superior, você escolhe concursos de nível superior, principalmente que esteja adequado à tua formação específica, porque você pode ser professor de várias áreas, você pode ser médico, engenheiro, psicólogo, e aí por aí vai, tem várias as formações. O professor Evandro com certeza não vai ter aqui tempo para falar de todas elas. Então a primeira delas é escolher o concurso que você vai fazer. Isso não há segredo para ninguém, tá certo? Então veja só, quando o professor Evandro resolveu fazer o primeiro concurso dele, ele tinha uma dúvida, né? Que era para qual concurso ele ia fazer. E quando ele escolheu esse concurso, ele teve uma outra dúvida: como é que eu vou estudar para fazer esse concurso? E aí eu aprendi na marra, fui fazendo vários concursos, fui perdendo concursos que eu não aparecia nem na lista de classificado. E aí eu fui descobrindo com a realização desses concursos e tentando encontrar qual era o erro. Porque eu estudava o conteúdo, eu sabia o conteúdo, e quando eu chegava lá na hora da prova, eu não conseguia fazer a prova, eu não respondia a prova. E aí eu descobri que eu precisava treinar, eu precisava fazer um número de questões, eu precisava estudar questões que era para me dar bem no concurso. E assim eu fiz. Quando eu ia fazer um concurso para determinada área, eu comecei fazendo concurso para nível fundamental, depois fui para nível médio e depois de formado, né, depois de uma graduação, eu fui fazer concurso para nível superior. Mas veja que eu fui aprendendo aos poucos. E aí eu disse: não, a solução para eu passar no concurso é responder questões. E aí eu comecei a responder questões. E aí eu terminei descobrindo que eu não deveria responder qualquer tipo de questão, que eu tinha que especificar o meu trabalho para otimizar o resultado. Eu respondo, não posso, se eu vou fazer um concurso de uma banca tal, né, de um estado tal, eu não posso pegar qualquer questão e começar a responder. Porque as bancas, elas variam de estilos de questões, elas variam de níveis de questões, tá certo? E aí tu pode perder tempo estudando questões do teu cargo, mas de uma banca que não é a banca do concurso que tu vai fazer. É claro que se você conseguir responder o maior número de questões de várias bancas, você vai abrindo o teu leque de possibilidade para você passar no teu concurso. Mas na medida em que vai se aproximando, na medida em que sai o edital do concurso, o edital do concurso é que vai reger o que você vai ter que estudar. E aí você vai ter que ler com detalhe, principalmente aquela partezinha do conteúdo que vai ser cobrado aí na tua prova, tá? Então, assim, qual é a dica do professor Evandro? Se o edital ainda não saiu, você apenas suspeita que vai sair e que a banca vai ser a banca X, a banca Y, a banca, né, Z, tá? A banca XYZ. Então você vai pegar e vai montar um material de questões dessas três bancas que você acredita que vai ser a banca que vai fazer aí o teu concurso. E aí tu vai selecionando questões, as mais recentes possíveis, e aí tu vai começando a responder. Tu vai respondendo fazendo a tentativa e erro. Responde as questões, confere o gabarito, corrige aquelas que você errou, repete de novo aquelas que você errou, e aí você vai se familiarizando com as questões e vai se familiarizando com o conteúdo. Essa parte teórica, eu acredito que você já tem. Você já tem porque você já tem uma formação, você já estudou a parte teórica. Então, vai fazer o concurso público, você precisa responder questões. Saiu o edital, você já sabe qual é a banca. Então, se você saiu o edital, você já sabe qual é a banca, você vai ler o edital, vai ver o que é cobrado. Se você for estudar teoria, você vai estudar teoria conforme o que está lá no edital.
Então, se lá no edital está dizendo que vai cobrar Constituição Federal, os artigos tal e tais e tais, você só vai estudar aqueles artigos. De preferência, você vai tentar memorizar todos eles, que não é tão fácil assim, e vai tentar responder o maior número de questões. Quando a gente fala memorizar, até parece que você vai decorar tudo isso. Não é bem assim. Você não vai decorar para vomitar. Você vai se familiarizar com aquele artigo, com aquele conhecimento, e na medida que você se familiariza, você vai responder quase que automaticamente as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, o concurseiro precisa estudar, mas ele precisa estudar focado. Ele precisa montar um material que seja adequado para o cargo dele, que seja adequado para o concurso dele, tá certo? Então, esta dica é primordial, tá certo? Você precisa ter tempo para fazer isso, você precisa investir em alguns momentos, porque você vai ter que investir em materiais. Se você não tem tempo de montar seu próprio material, você vai ter que investir em um material pronto, tá certo? Lembre sempre, quando você estiver fazendo um pagamento para um material de concurso público, não veja como pagamento, veja como investimento, porque esse investimento vai ter retorno. Eu paguei, já comprei vários materiais para concurso público, e esse investimento que eu faço, né, porque a gente só pensa em investimento financeiro. Às vezes você precisa investir tempo, você precisa ficar algumas horas sem dormir, você precisa sacrificar às vezes uma festa, um final de semana, porque é o investimento que você está fazendo para você passar no seu concurso público, tá certo? Então, não há um grande segredo, tem uma fórmula mágica para passar no concurso público. Não existe essa fórmula mágica. Você precisa se organizar e precisa montar teu material de estudo. Montou teu material de estudo, montou teu horário de estudo, e aí é mãos à obra, né? Pode ser que tu faça o concurso e aí tu não consiga alcançar o resultado que tu desejava. Mas o resultado que tu tem no concurso, ele é fundamental para você saber qual o nível que você está, tá certo? Então é necessário fazer isso. Porque o que é o concurso público? O concurso público você vai responder questões para provar que você tem habilidade para exercer determinada função. Alguns concursos públicos têm prova prática. Tem concurseiro que não quer praticar. Tem concurseiro que vai fazer um concurso para a área de educação e aí ele não quer simular uma microaula. Ele precisa fazer essa microaula. Mas eu já estou dando aula há muito tempo, já dou aula para os meus alunos. Não, você tem que experimentar dar aula para professores avaliando. Professores que vai prestar atenção se tu vai virar as costas para ele, professor que vai prestar atenção se tu está gastando o tempo da forma correta, vai avaliar às vezes o teu vocabulário, se o teu vocabulário está condizente com a série que tu vai assumir. Tá? Então é necessário fazer essa prática e é necessário ouvir as críticas das pessoas que assistem a tua videoaula, né? Não é para ofender, é para você ouvir. Será que é isso mesmo? Você mesmo avalia a sua videoaula, tá? Ao avaliar a sua videoaula, você vai corrigindo algum deslize, algum problema que você venha a ter, tá certo? Então, o professor Evandro está lhe dizendo isso por conta da minha própria experiência, tá? Então, essa dica é por conta da minha própria experiência. Eu consegui passar em 6 concursos públicos dentro das vagas. E eu fiquei classificado em outros concursos públicos que tinham uma única vaga e eu fiquei em terceiro, né? Então veja só, mas o fato de eu ter ficado em terceiro foi muito importante para eu entender qual era o nível de conhecimento que eu tinha, para saber para eu tentar vislumbrar quando é que eu vou ficar em primeiro, tá certo? Então a gente está falando disso e é importante que a gente pense sobre isso. Tá? O concurseiro ele precisa conversar sobre o concurso, ele precisa refletir sobre o concurso, ele precisa respirar o concurso, porque na medida que ele vai se familiarizando, ele tem que conversar sobre o concurso, ele tem que assistir videoaulas de concurso, ele tem que responder questões de concurso, tá? Porque aí na medida que ele vai se aprimorando cada vez mais, claramente ele vai se preparar e vai tirar uma nota brilhante na prova de concurso. Então essa conversa que eu estou tendo com você é a conversa que eu tenho com os meus alunos, é a conversa que eu tenho com aqueles alunos de cursinhos, com a galera que está inscrita no canal e aí às vezes pergunta lá no WhatsApp, pergunta no comentário das questões. Muita gente pergunta, professor, o que é que eu vou fazer para passar no concurso? Então você vai ter que começar por aí, tá certo? Primeiro passo para você escolhe o concurso e aí vai montar teu material.
Mas você não pode montar teu material aleatoriamente. Tu tem que fechar um foco, porque é impossível você estudar tudo. Então você vai fechar um foco. O edital ainda não saiu, tenta estudar pelo último edital que saiu, tá certo? O edital já saiu e aí então você já vai lá para este foco, tá certo? Focou, encontrou o edital, vamos lá montar o caderno de questões. Então você vai montar o máximo de questões possíveis. Se a tua prova de concurso ali vai ter 10 questões, 20 questões específicas, você tem que multiplicar isso por 10, responder 100, 200, 300, 500 questões. Quanto mais questões você responder, mais chances você vai ter de passar no teu concurso público. É assim que funciona. Você vai se preparando, você vai se afiando. Lembre, você é um concurseiro, você é o atleta do concurso, né? O atleta, ele precisa treinar diariamente. O velocista, né, o jogador de futebol, o jogador de voleibol, todo esporte, né, o nadador, ele precisa ir treinando, que ele vai encontrando a melhor forma de passar no concurso. Não é o professor Evandro que vai dizer qual é a melhor forma que você vai ter para passar no seu concurso. Você vai encontrar a sua melhor forma na medida em que você vai treinando, que você vai respondendo. Aí você vai percebendo que algumas questões você pode economizar tempo se você eliminar algumas questões. Então você vai aprender a fazer o concurso respondendo o maior número de questões possíveis. E você precisa montar esse material para você passar, tá certo? Então assim, esta videoaula é basicamente para te dar essa dica. Você precisa montar esse material para passar no teu concurso. O professor Evandro dar essas dicas e a equipe do professor Evandro e alguns amigos, alguns colaboradores de outras áreas ajuda o professor Evandro para montar materiais específicos para o teu cargo, para o teu concurso. Tá? Então como é que o professor Evandro faz? Ele analisa os editais, faz esse serviço que eu estou dizendo que é para você fazer, tá certo? Então se você não tem o tempo, né, ou não tem ainda o know-how para fazer esse material de questões, o nosso canal vai disponibilizar um material que, claro, você vai precisar fazer um investimento para adquirir esse material, né? Mas é um investimento simbólico. Nós temos, parece-me, se não me falha a memória, nós temos a oferta de 3 materiais, um com 150 questões, um com 300 e um com mais de 500 questões, sempre focado no teu cargo. É assim que tem que ser. Tá certo? Então você desejou esse material, você vai entrar em contato com o link do WhatsApp que vai estar aí embaixo no vídeo. Você entra em contato, você diz qual é o seu cargo, né? Diz qual é o concurso e aí nós vamos ofertar esse material para você. E claro, caso você se interesse, caso você queira realmente passar no concurso público, você pode adquirir, né? Ou então, se você acha que você vai conseguir montar esse material, perfeito, continue conosco, continue no canal do professor Evandro. O professor Evandro vai ficar muito feliz com os seus resultados, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre a credibilidade do nosso material, pegue os concursos anteriores, pegue o concurso de Coroatá, concurso de Itapecuru Mirim, nós vamos ter lá o concurso de Parnaíba, no Piauí, você vai ter o comentário das pessoas que fizeram o concurso, que adquiriram o material do professor Evandro e conseguiram passar no concurso. Então eu agradeço muito a vocês que estão aí acompanhando o canal do professor Evandro. E qualquer dúvida, clica aí no link do WhatsApp, que o professor Evandro terá todo o prazer de conversar com vocês, de dar as suas dicas. Se eu não responder imediatamente, mas assim que eu tenho tempo, a gente responde a você. Ok, gente? Então, essa é a dica. Fica ligado no canal do professor Evandro, deixa seu comentário, tá? Esse vídeo vai estar disponível apenas para aqueles que assistiram lá alguma outra videoaula, tá? Porque esse vídeo eu não vou publicar ele para todo mundo, né? Porque é justamente para aqueles que estão interessados em passar no concurso público. Então, se você não tem o tempo ou acha que não vai conseguir montar seu material de concurso, o professor Evandro vai montar o material de concurso para você passar. Tá? E aí, caso você tenha alguma dúvida da credibilidade do nosso material, vê lá os comentários dos outros concurseiros que adquiriram nosso material e que passaram em primeiro lugar, passaram em segundo lugar. Alguns mandaram fotos pra gente, né? Às vezes é porque eu não tenho tanto tempo para estar divulgando, e também sempre que eu vou divulgar a aprovação de algum aluno nosso, de algum inscrito no nosso canal, eu sempre tenho que perguntar, eu tenho que pedir autorização
para publicar, mas os comentários estão públicos, você vai lá nos comentários dos concursos anteriores e aí você vê aí a galera que acompanha o canal do professor Evandro e tiveram aí algum tipo de êxito ou fizeram bons concursos, né? Tem um inscrito no nosso canal que passou em 3 concursos públicos, eu quase que fiquei eufórico, né? Fiquei feliz por conta disso, porque é sempre bom quando o nosso trabalho ele está ganhando frutos, né? Eu acho que a vantagem do nosso material, do nosso canal de concurso é que o professor Evandro também é concurseiro, né? Eu fiz um concurso recentemente aí, estou empatado com o 2º colocado, eu acho que eu vou ficar em 3º de novo, né? Então, assim, é a minha experiência que a gente está passando para você, e aí eu estou montando material, a gente está trabalhando no material para que você também consiga passar no seu concurso público, ok, gente? Então, se você se interessar pelo material do professor Evandro, é um material de questões, ele é mais ou menos nessa diagramação que a gente está vendo aqui, né? Aqui são questões de concursos anteriores, né? Tem vários concursos que a gente vai estar trabalhando, tá? Aqui é de um concurso, esse aqui é o material do concurso de Itapecuru-Mirim, né? Inclusive é o material para professor de inglês, se não me falha a memória, né? Já teve inscrito nesse canal que adquiriu esse material, que passou em primeiro lugar para o concurso lá de Itapecuru-Mirim, passou em primeiro lugar e agradeceu aí o nosso material, ok? Então a gente já está falando demais. Então a dica do professor Evandro para você que quer passar no concurso público, monta teu material, começa a responder questões, tá? Se precisar ler alguma teoria, lê a teoria conforme que está escrito lá no teu edital para não perder tempo, ok? Então ficamos por aqui. Se você se interessar pelo material do professor Evandro, clica aí no link do WhatsApp, pergunta como é que vai conseguir e aí não esqueça do Conselho Universal, estudando, tiver alguma dúvida pergunte, né? E estude, porque quem estuda Deus ajuda. Até mais.